Primeiro, fazer um breve histórico. A manutenção, ela sempre foi utilizada, porque desde o início, quando você tinha pequenas ferramentas, mecanismos, ou mesmo quando começaram a surgir as primeiras máquinas e sistemas, eles trabalhavam e paravam por algum problema, por alguma quebra. E isso levava a uma necessidade de manutenção. Então a manutenção já existe há muito tempo. Claro que ela começou a se desenvolver bastante depois da Revolução Industrial, mas ela ganhou corpo mesmo como uma matéria de estudo, ficou ligada ao gerenciamento dos sistemas de produção depois da Segunda Guerra Mundial, onde ela teve um grande avanço no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. A busca, na verdade, por um sistema na parte fabril, é por um sistema de fabricação que te permita garantir qualidade, tempo de entrega e baixo custo. Então, a manutenção dos sistemas em funcionamento, máquinas, ferramentas, equipamentos, é uma parte fundamental para isso. Tá? Por isso que a manutenção deixou de ser um acessório, vamos dizer assim, de correção de necessidades e passou a trabalhar muito mais com os conceitos gerenciais. Vamos analisar o lado ruim de ter uma manutenção deficiente. Então você tem diversos prejuízos. Né? Então, máquinas quebradas são máquinas paradas, pararam de produzir e vão atrasar prazos, entregas e vão causar prejuízos. Então, diminui os tempos de produção, atraso de entrega, perdas financeiras, né, o que é o pior. Aumenta-se custos, porque você tem prazos alongados, atrasos de produção, defeitos de fabricação, insatisfação, perda de mercado, tudo que é de ruim. Né? Então, o gráfico vai lá para baixo, se você não tem um processo onde você controle e mantenha o sistema funcionando. Nós vamos falar aqui sobre os tipos principais de manutenção. Como eu falei, ela se desenvolveu muito. Então, na verdade, a manutenção ela foi se criando sistemas e se colocando esses sistemas ligados à parte de gerenciamento. Então, o primeiro conceito de manutenção é aquele mais comum, da manutenção corretiva. Nós vamos falar sobre cada um deles. Então, vamos falar de uma forma geral das principais, os principais tipos de manutenção que nós temos atualmente. Então, claro, a corretiva, que sempre vai ter, manutenção preventiva, preditiva, né, tem um nome muito parecido com preventiva, mas não é. Manutenção produtiva total, ela engloba os vários conceitos, vamos ver isso. Então, seriam os principais tipos de manutenção que nós temos hoje. O ideal é integrar todos esses sistemas. Então, um bom sistema de manutenção é aquele que integra os vários tipos de gerenciamento de manutenção, de sistemas de manutenção. Falar um pouquinho sobre a manutenção corretiva. É uma manutenção que não é planejada. Se quebrou sem que você esperasse, né, quando quebra, ninguém espera, a quebra ela não avisa. Então, quebrou, você tem que consertar. Então, é o que a gente chama de manutenção corretiva. Então, ela não é planejada, ela acontece ao acaso e é a pior de todas as causas da manutenção, porque ela vai interromper processos, aumentar tempo e vai dificultar a manutenção aí dos tempos e dos custos de fabricação. Então, tem aqui a definição, tá? Mas ela sempre vai existir, como eu falei, né, junto com as outras manutenções mais gerenciais, mas ela sempre vai causar problemas. Você tem que estar pronto para poder responder da forma mais rápida possível e colocar o sistema novamente em funcionamento. Paradas não programadas levam a perda de prejuízos, né? É o que a gente já está vendo. Então, um exemplo aqui. Qualquer linha de produção tiver uma interrupção na fabricação, já necessita de uma manutenção corretiva
para colocar de novo em funcionamento. Manutenção preventiva. Essa é a primeira das manutenções planejadas, né? Nós vamos planejar. Ela vai tentar prevenir a troca de peças antes que ocorra uma quebra. Então está aqui a definição. Em datas pré-determinadas, datas, períodos ou registros quaisquer, dependendo da peça, esses registros podem ser quilometragem, temperatura, né? Você pode ter uma série de registros diferentes para determinar uma troca de manutenção preventiva. A base da manutenção preventiva é o que a gente chama de vida útil da peça. Ela atingiu a vida útil, seja em horas de trabalho, como eu disse, em quilômetros, em número de ciclos. Então, quando ela atinge a vida útil, essa peça é trocada. E um detalhe, ela é trocada independente dela ainda estar boa para o funcionamento. Na manutenção preventiva, a peça é trocada quando ainda está com o seu funcionamento correto. Tá? Então esse é um dos problemas da preventiva. Você acaba tirando uma peça que ainda teria um ciclo de vida, mas que você sabe que está próximo do final. A preventiva manda que quando atingiu aquele estágio da vida útil, se troque a peça, estando boa ou não. Um exemplo, um rolamento de pouso de um trem de pouso de um avião. Atingiu 5.000 pousos e decolagens, troca-se o rolamento. Então não importa se ele ainda vai durar mais 2.000 decolagens e pousos. Atingiu a vida útil, troca-se ele na manutenção preventiva. Outro sistema mais técnico, vamos dizer assim, mais moderno, a manutenção preditiva. Preditiva vem de predizer, vem de tentar adivinhar, tá? É uma manutenção planejada também como a preventiva, só que ela tem um conceito diferente. Ela não trata a troca da peça por uma vida útil. Ela monitora a peça através de alguns sinais, como vibração, temperatura, por exemplo, e diz para você quando esses sinais estão se alterando de modo estatisticamente já esperado, que ela está atingindo o ponto de quebra. Então você consegue usar a peça por um tempo muito mais próximo da sua quebra. Aí quando ela indica, através de um monitoramento, indica que vai haver a quebra, você faz a troca. Exemplo, monitorar o desgaste da camada de atrito de uma pastilha de freio de um automóvel. Então a gente sabe que normalmente uma pastilha de freio é trocada de modo preventivo. Vem lá no manual, sei lá, 15.000 quilômetros, troca-se a pastilha de freio, independente dela estar ainda boa para uso. Na manutenção preditiva, você coloca um sensor nessa área de desgaste. Quando ele atingir uma espessura mínima, ele vai dizer para você a hora da troca, acendendo uma luz no painel, por exemplo. Então, isso pode ser com 15.000 quilômetros, com 20, com 5.000, dependendo da forma de dirigir, ou até com 30.000 quilômetros. Então, o sistema vai monitorar a hora da troca. Isso é manutenção preditiva. Manutenção produtiva total é uma manutenção planejada, surgiu no Japão, e ela junta esses vários conceitos de manutenção gerenciais. E ela coloca o operador para fazer parte da operação de manutenção, seja principalmente a preventiva e a corretiva. Então, algumas peças mais simples são rapidamente trocadas pelo próprio operador. Ela é baseada em 5 pilares que tem aqui: eficiência, autorreparo, planejamento, treinamento e ciclo de vida. É claro que nós vamos estudar a fundo cada uma dessas manutenções e dos itens que compõem cada uma delas. Tá? Aqui é uma visão geral. Em resumo, está aqui cada um dos tipos de manutenção que nós apresentamos. Leiam, né, e estudem sobre cada uma delas para poder dominar esse assunto. Indicarei aqui alguns temas que são interessantes, quem quiser aprofundar o estudo, tá? Relacionados à parte de manutenção. E vou deixar aqui algumas referências bibliográficas da onde foi tirado
o material dessa apresentação.